Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de História. A gente vai começar com a correção, da última atividade, que foi sobre os primeiros habitantes do Brasil, vai da página 58 a 59, então pega aí os livros. Na página 58, a gente vai ter assim na primeira questão. De acordo com o que estudamos, escreva o significado dos itens abaixo. Então, aqui está dizendo FUNAI. O que significa FUNAI? A gente viu que FUNAI é a Fundação Nacional do Índio. Todas essas respostas vão ter do decorrer do conteúdo, tá? Que foi estudado. Reserva indígena, o que é? É um grande território onde apenas os indígenas podem viver. E o que é função das reservas? Qual é a função das reservas indígenas, né? Garantir a sobrevivência e a cultura dos grupos indígenas. Então, aqui estão as respostas, tá? Se dá uma conferida, vê se você fez corretamente. Na segunda questão, ele diz assim: responda as perguntas. Letra A. Quem trabalha na aldeia? Todos trabalhavam na aldeia, né? Todos trabalham na aldeia. Letra B. Como é feita a divisão do trabalho? A divisão do trabalho dos indígenas, a gente viu que é feita, né? Por sexo, certo? Dividido entre homem e mulher. Na terceira questão, ele diz: ligue algumas tarefas realizadas por um dos grupos tupis-guaranis. Então, vamos lá. Aqui a gente tem tarefas de homens e tarefas de mulheres, tá? Você vai só ligar. Aqui do lado nós temos pesca. Pesca é uma atividade masculina, tá? Então, você vai ligar o homem para pescar. Fazer redes é uma atividade feminina, então você vai ligar aqui para fazer redes. Fazer potes de tigelas de barro, também é atividade feminina. Então, você vai ligar aqui o nome feminino, tarefas femininas, para cá. E derrubar a mata para o plantio é uma atividade masculina. Então, você vai ligar aqui, né, masculino, tarefas de homem, para cá. Certo? Dá uma conferida aí, vê se você fez certo. Se sim, a gente prossegue para a nossa próxima página. Na quarta questão, gente, ele diz assim: marque um X nas alternativas certas. Então, vamos ler aqui cada uma das alternativas. Os portugueses discriminaram os costumes indígenas. Isso é verdade? É verdade, tá? Então, você vai marcar um X aqui. As terras que futuramente viriam a ser o território brasileiro não foram descobertas, mas invadidas. Isso também é uma verdade, tá? Elas foram invadidas. Você marca um X. Os grupos indígenas foram chamados de nações por possuírem uma única língua. Mentira, tá? Então, a gente não vai marcar. Na sociedade indígena existem classes sociais diferentes, assim como na nossa. Também é uma mentira, então você não vai marcar. A última afirmação diz o seguinte: os indígenas utilizavam os recursos da natureza para sobreviver, respeitando o ambiente. Isso é uma verdade, então você vai marcar um X aqui, tá? Você marca um X nas duas primeiras e na última, certo? Indo aqui para a quinta questão, ele diz: os conflitos para a tomada das terras dos indígenas eram muito intensos, fazendo com que os portugueses transmitissem até algumas doenças para os nativos. Escreva algumas dessas doenças. Então, nós temos aqui exemplos: varíola, sarampo, coqueluche, catapora, tifo, difteria, etc. Tá? Na sexta questão, gente, ele diz assim: o que você acha da diferença em relação à divisão do trabalho entre a nossa sociedade atual e a indígena? Registre com textos e fotos em uma cartolina, depois compartilhe com sua professora e seus colegas. Se você fez a pesquisa no seu caderno, tá? Ótimo. Mas como a gente não tá podendo, se encontrar e fazer esse compartilhamento, no caso dessas atividades com pesquisa, pesquisa, colagem, cartolina, fazer painel, enfim, a gente não tá fazendo, tá? Não dá necessidade de fazer porque a gente não vai ter como fazer esse compartilhamento com a turma. O legal é você compartilhar com a turma, ver o trabalho dos outros colegas, e a gente discutir sobre isso. Como a gente não tá fazendo, podemos dizer que essa questão 6 a gente anula, tá? Se você fez alguma coisa no caderno, ótimo. Se não, não tem problema. E assim a gente encerra a correção. E a gente entra no nosso novo conteúdo, que é da página 60, que é a riqueza vem do Oriente, tá? Vamos entender um pouco mais sobre isso. Ele começa assim: a história das grandes navegações acaba nos levando à história do Brasil. Então, no século XV, os europeus procuravam novos caminhos para comprar produtos orientais
que chamavam de especiarias: pimenta, cravo, canela, sal, açúcar, gengibre e noz moscada. Além disso, buscavam também o domínio do comércio de seda, porcelana, tapetes, pedras preciosas, ouro e prata. As especiarias eram produtos singulares, não encontrados com facilidade na Europa, por isso eram especiais e caras, tá? A gente tem aqui algumas especiarias, ó, como canela, cravo, noz moscada, pimenta, gengibre e açafrão, tá? As especiarias normalmente eram de pequeno volume e alto valor no mercado europeu. Algumas eram utilizadas geralmente na preservação de alimentos, haja vista que eram muito difíceis preservá-los sem geladeira naquela época. E isso provocava um desperdício de comida e uma fome muito grande. Esses materiais encontrados nas Índias eram muito apreciados pelos países europeus e percorriam o mar Mediterrâneo até cidades italianas que faziam a sua distribuição. Então, qual era a principal necessidade deles por essas especiarias? Porque elas ajudavam a conservar o alimento, como por exemplo o sal, né? O que é conservar? É preservar o alimento para que ele não se estrague com facilidade. Como naquela época não existia geladeira, né? Hoje em dia a gente preserva os alimentos para que não se estraguem rapidamente, congelando eles, né? Mantendo eles numa temperatura mais baixa. Antigamente eles não tinham, né, esses eletrodomésticos, então eles tinham que arranjar outras formas de preservar, porque isso causava muito desperdício, né, quando não preservavam, e consequentemente causava muita fome. Então essas especiarias que eles não tinham no seu país, né, eram especiarias que eles encontravam na Índia, que eles chamavam de Índias, né, eles não tinham no seu país, então por isso que eles faziam essas expedições, né, até as Índias para conseguir esse tipo de especiaria que para eles era muito valioso, portanto, né, era muito caro, né, era muito importante para eles e muito caro também. A Europa naquele momento estava passando por uma série de transformações políticas e econômicas. Esse fato motivou a busca por novas rotas comerciais, pois as mais utilizadas estavam sendo dominadas pelos italianos das cidades de Genova e Veneza, que intermediavam a compra desses produtos e acabavam vendendo as especiarias por um preço absurdo. Quando chegou o ano de 1453, os turcos otomanos tomaram a cidade de Constantinopla, hoje, né, Istambul, na Turquia, e impediram o comércio de especiarias e a entrada de navios no mar Mediterrâneo. Esse fato provocou um alvoroço na Europa, pois o preço desses produtos, que já era alto, agora ficaria mais alto ainda devido à escassez, né? Que é a lei da oferta e da procura. Daqui a pouco eu explico sobre isso. Essa dificuldade provocou em Portugal a necessidade de adquirir as especiarias direto da fonte, ou seja, nas Índias. Então, Portugal, ele conseguia essas especiarias, eles não iam, primeiramente, eles não iam até as Índias para conseguir, né, essas especiarias, eles compravam dos italianos. Só que os italianos, eles vendiam um preço muito absurdo, porque eles eram aqueles que faziam as expedições, né, que iam até a Índia e conseguiam. Era um dos poucos povos, né, que conseguia fazer isso. E, portanto, eles sabiam que eles eram os únicos que tinham aquele produto, né, aquelas especiarias, então eles vendiam a um preço absurdo, porque sabia que todo mundo precisava, mas ninguém tinha, só eles, né? E aí eles vendiam por um preço muito absurdo, né? Depois aqui, que os turcos, né, começaram a impedir o comércio de especiarias, né, e a entrada no mar Mediterrâneo, eles impediram, né, que isso acontecesse. Para conseguir esse tipo de mercadoria foi ficando cada vez mais difícil, portanto, o que eles tinham de especiarias eles vendiam mais caro ainda, né? E aí foi por isso que Portugal precisou ir diretamente, né, fazer suas expedições e ir diretamente lá para conseguir essas especiarias, porque comprar dos outros não estava dando mais certo, estava muito caro. E aqui ele fala da lei da oferta e da procura, que eu vou explicar aqui o que é. A lei da oferta e da procura é um conceito que diz que o preço de um produto é regulado pela relação entre a oferta desse produto e a procura por ele. Em outras palavras, se tivermos uma pequena quantidade de um produto disponível e sua procura for muito alta, o preço dele tenderá a aumentar e vice-versa. Então, como a gente viu aqui, né?
Por conta desse impedimento, como os turcos estavam impedindo esse comércio, né? O que aconteceu? Tinha pouca especiaria, mas tinha muita gente querendo. Como a procura estava muito alta, né? E o produto era pouco, o que eles faziam? Eles aumentavam ainda mais o valor da especiaria. Então ela ficou um preço absurdamente caro, né? Que não estava dando para os portugueses, né? No caso aqui, comprar. Então eles começaram a fazer as expedições, né? E aí Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, Cristóvão Colombo foram navegadores contratados pela coroa portuguesa e espanhola para descobrir novas rotas para chegar ao Oriente, porque era necessário manter o comércio com as Índias, onde eram compradas as especiarias tão apreciadas na Europa. Alguns fatores facilitaram essa expansão, como a posição geográfica de Portugal, né, que ficava na Península Ibérica e de frente para o Atlântico, e também a criação de um centro de desenvolvimento de tecnologias que tinha por objetivo facilitar a navegação. Os navegadores portugueses trocavam suas experiências e comentavam suas descobertas. Os conhecimentos adquiridos eram discutidos em um centro de estudos náuticos, conhecido como Escola de Sagres, em que se destacava a figura do infante Dom Henrique, nobre português. Nesse centro foram desenvolvidas várias tecnologias de navegação de instrumentos. Então, eles não foram, pegaram, entraram num barco e saíram de qualquer jeito e foram até as ilhas para conseguir as especiarias. Não, eles tinham que estudar para saber uma rota, por onde eles tinham que ir, e tinham que desenvolver algumas tecnologias, para adquirir esse conhecimento, Quais foram as tecnologias que eles adquiriram na época? Deixa eu ver aqui no meio. Eles conseguiram, o astrolábio, que é um instrumento naval antigo usado para medir a altura dos astros acima do horizonte. O uso do astrolábio facilitava a orientação dos navegadores por meio da observação da posição das estrelas. Então, esse aqui é o astrolábio. Eles ajudavam na navegação, orientavam através das estrelas, como estava a posição das estrelas, eles conseguiam saber onde é que era, o que a gente poderia dizer hoje que é o norte, o sul, Eles se orientavam pelas estrelas. E a bússola, que eu acho que é o que a gente mais conhece, que é composta por uma agulha magnetizada na horizontal, suspensa pelo centro de gravidade. É apontada sempre para o eixo norte-sul, ao seguir a direção do centro magnético da Terra, ou seja, indica o polo. Facilita a orientação dos navegadores. Então, como a gente até estudou, já anteriormente, sobre as direções norte, sul, leste, oeste, que a gente viu, existe a rosa dos ventos. Então, isso que está dentro daqui é uma bússola, o que está dentro da bússola é a rosa dos ventos e ela indica sempre o norte e o sul, tá? Então, ele sempre indica o norte e o sul. Essa foi uma tecnologia também que surgiu nessa época aí, do século XV, tá? Mas tem outras, como o meio em que eles, tinham que se deslocar até lá, Não era só meios de se guiarem, mas também meios de serem levados até lá. E aqui nós temos a caravela, que foi uma embarcação de porte médio e de velas triangulares, usada pelos portugueses e espanhóis durante a Era dos Descobrimentos, Aqui nós temos um exemplo, ele é de porte médio. Já a nau, ela é um barco de grande porte, destinado aos longos percursos. Em vários documentos históricos, a nau surgiu com denominação de nave, tá? Então, você vê aqui que ele é um barco bem maior, Ele tem muitas velas. Velas, gente, são esses panos aqui, digamos assim, que estão aqui abertos. Eles ajudavam a guiar o barco, o vento batia e levava o barco, ajudava no deslocamento. Então, assim, tem muito mais velas, Dá pra perceber que ele é bem maior. A cartografia, gente, é a ciência que trata da concepção, produção, difusão, utilização e do estudo dos mapas. Por meio dos mapas, os homens tentavam compreender as dimensões da Terra. Então, por que tá falando aqui de cartografia? Porque o mapa também era uma tecnologia, digamos assim, que eles utilizavam antigamente. Era uma ferramenta que eles utilizavam antigamente. Só que não é qualquer pessoa que consegue ler um mapa, tá? A gente mesmo, por não ter costume de ler o mapa, hoje em dia a gente usa muito o GPS, que é muito mais dinâmico, Tá lá dizendo pra gente onde a gente tem que ir, mostrando a rota, enfim. O mapa, se a gente pegar um mapa, a gente não vai conseguir ler assim de primeira não, tá?
é um pouco complicado para as pessoas que usavam, tinham mais costume de usar antigamente, são mais fáceis, para a gente provavelmente é bem mais difícil. Mas a cartografia é uma ciência que ela ajuda a isso, né? Tanto ela ajuda na concepção, criar o mapa, né? Como ensinar a utilizar, né? Como você utiliza o mapa, né? Saber ler o mapa. E aqui você sabia, ó, que os europeus acreditavam que a Terra não era redonda, mas era plana, né? Ou seja, ela era retinha. E que existia um abismo. Veja que interessante. Essa ideia existia porque os europeus pensavam que a Terra tinha um fim e que existia um mar de perigos chamado Mar Tenebroso, que estava repleto de monstros e água fervente. Essa imagem foi criada devido ao medo do desconhecido. O homem só conhecia uma parte da África, a Europa e uma parte da Ásia. Para o europeu, o mundo era somente aquele que ele conhecia, né? Então, os europeus eles conheciam parte, né, da Europa, né? Conheciam a Europa, a África e uma parte da Ásia. Então, é óbvio que para eles, né, o mundo era só aquilo que eles conheciam, né? Hoje em dia a gente tem toda a globalização, a gente tem a internet, a gente tem satélite, transmissão via satélite, que a gente consegue ver um mapa mundial através disso. Então hoje em dia nós sabemos que o mundo ele não é plano, que ele não existe só o nosso continente, o continente europeu, o continente asiático, não, existem vários continentes, 6 continentes no total, e que o mundo é muito grande. Então a gente acha isso aqui, nossa, que absurdo, né? Mas é porque a gente já tem esse conhecimento, eles não tinham e também não tinham essas ferramentas para descobrir sobre o mundo como a gente tem hoje. Então para eles o mundo era só o que eles conheciam, né? O que eles não conheciam, eles achavam que na verdade não existia, né? Que o mundo ele acabava, chegava até um certo ponto, ele acabava, né? Então eles tinham medo até mesmo de desbravar o mar e acabar caindo, né? Nesse mar tenebroso, de água fervente, com monstros, enfim. Aqui ele fala, ó, de 2 caminhos e um destino, as Índias. Agora que eles já estão fazendo as expedições, tá? A gente vai entender um pouco mais. Os portugueses decidiram indicar a busca por uma nova rota comercial contornando a África. Esse modelo de navegação ficou conhecido como periplo africano, ou seja, o que se pretendia era contornar a África até chegar às Índias. Veja o mapa. Então, bem aqui, gente, está Portugal, tá? O que eles decidiram fazer? Decidiram sair daqui de Portugal, passar aqui por baixo da África, contornar a África, e assim eles chegavam bem aqui, né? Que seria as Índias, certo? Vamos ver aqui sobre a Espanha, ó. A Espanha também queria atingir as Índias e iniciou seu processo de navegação após a formação de seu estado, em 1492. Estava a serviço da Espanha um navegador genovês, Cristóvão Colombo, que, em audiência com o rei Fernando de Aragão e a rainha Isabel de Castela, conseguiu aprovação para sua viagem, o que na época soava como uma verdadeira loucura. A expedição de Colombo, vamos ver um pouco mais. Cristóvão Colombo disse à corte espanhola que a terra era redonda e que ele conseguiria chegar às Índias indo do ocidente para o oriente. A reação foi imediata. Muitos riram e disseram que Colombo era louco e que Isabel, a rainha, também era, por acreditar nele. A viagem foi marcada para o dia 3 de agosto de 1492. A tripulação comandada por Colombo saiu do porto de Polos, na Espanha, e foi rumo às Índias cruzando o Oceano Atlântico em 3 embarcações, Santa Maria, Nina e Pita. Ou seja, rumou ao desconhecido, penetrando no que era mais temido para os marinheiros, o Mar Tenebroso, como era conhecido o Oceano Atlântico, por ser muito turbulento para a navegação. Quando chegou a pouco mais da metade do caminho, houve um início de motim, pois as riquezas e as Índias não haviam sido encontradas e os marinheiros estavam bem no meio do Mar Tenebroso. Colombo, com sua determinação, conseguiu acalmar os ânimos, oferecendo àquele que primeiro encontrasse terra uma recompensa.
No dia 12 de outubro de 1492, Colombo encontrou uma pequena ilha no Caribe. Como acreditava que tinha chegado às Índias, chamou os moradores dessa ilha de índios. Por isso, hoje chamamos os nativos da América de indígenas. Então, Cristóvão Colombo, gente, ele não chegou, só para explicar para vocês, ele não chegou no Brasil, tá? Ele encontrou a América. O que tem a América? Deixa eu voltar aqui no mapa para mostrar para vocês. Aqui é a Europa, tá? A Espanha também tá aqui. Enquanto Portugal queria contornar a África, né? Passar por aqui, Cristóvão Colombo, ele disse que a Terra era redonda, ele acreditava que a Terra era redonda, e ele disse que a gente podia, né, que eles podiam ter acesso às Índias, que era bem aqui, né, dando a volta, tá? Passando por aqui, chegando no Ocidente, tá? Passando pelo Ocidente para chegar no Oriente. Então, só tentando explicar aqui para vocês, eu vou passar uma linha bem aqui. Aqui desse lado nós temos o Ocidente, vou botar o O e o C. E aqui desse lado nós temos o Oriente, tá? Tá o O e o R. Então, desse lado da linha nós temos o Ocidente, desse lado da linha nós temos o Oriente. Cristóvão Colombo, ele achava que ele poderia dar a volta, né? Como ele acreditava que a Terra era redonda, né? E ele estava certo. Ele queria dar uma volta, né? Indo pelo Ocidente, dando a volta lá por trás até chegar aqui no Oriente, certo? Só que o que aconteceu? Ele começou a navegar, né, no que eles chamavam de Mar Tenebroso, que era o Atlântico, porque o Atlântico era muito agitado, o mar era muito agitado, então eles chamavam de Mar Tenebroso. E eles acreditavam que no final, que seguindo esse mar, no final, né, no caso não Cristóvão Colombo, mas as outras pessoas acreditavam que acabava o mundo, que você caía, enfim, tinha um monte de monstro, né, enfim, e todo mundo ia morrer. Era mais ou menos isso o pensamento deles, já que eles achavam que a Terra era plana, então chegava um momento que a Terra acabava, né? Eles achavam que eles poderiam chegar no fim da Terra indo por esse mar tenebroso. Só que Cristóvão Colombo dizia que não existia, né, esse fim do mundo, né, que a Terra não era plana, que era redonda e que dava assim para ir pelo mar tenebroso e atingir as Índias. Só que o que aconteceu? No meio do caminho eles não estavam encontrando nada, começou um motim. O que é um motim? É quando a tripulação se revolta contra o capitão, né? E aí todo mundo se revoltou contra Cristóvão Colombo, achava que ele estava louco, que não tinha nada, que eles iam acabar todo mundo morrendo. E aí Cristóvão Colombo resolveu fazer o quê? Ele resolveu dar uma recompensa, né, para quem encontrasse terra primeiro. E aí depois de um bom tempo, alguém avistou as terras, né, que eles acreditavam ser a Índia. Só que eles não sabiam que existia esse continente todo aqui, né? Que é o continente americano, né? Que é esse continente enorme. Eles não sabiam que existia, né? Que na época nem se chamava um continente ainda, né? Era só uma faixa enorme de terra. Então eles não sabiam que existia. Quando eles avistaram terra, eles acharam, pronto, chegamos nas Índias. Quando eles chegaram lá, eles encontravam os nativos, né? Que é o que a gente chama hoje de indígenas ou de índios. E como a gente viu lá na curiosidade, como eles encontraram essas pessoas, né, no local onde eles acreditavam ser a Índia, eles chamavam as pessoas que estavam ali de índios, né? E só depois que eles foram perceber que não eram, né, que eles não tinham chegado nas Índias, mas eles demoraram um pouco para descobrir. E a mesma coisa aconteceu com Portugal, tá? Portugal também acabou chegando, mas no caso Portugal acabou chegando no Brasil, tá? E a mesma coisa, eles achavam que estavam nas Índias, quando na verdade eles estavam no Brasil, né, que ainda não se chamava Brasil, era uma terra cheia de índios. E eles fizeram a mesma coisa, chamaram de índios, né, aqueles nativos que estavam ali, tá? Já encerrando aqui a nossa aula, a atividade é da página 65 e 66, tá? Sobre esse tema. Então, faça a atividade direitinho, tá bom? Se cuidem. Espero que vocês tenham gostado. É sempre bom voltar e ler o conteúdo, tá? Principalmente para fazer atividade. Então é isso, meus amores. Um beijo. E até a próxima aula.